Estamos de volta e antes de partir aí para a Copa do Brasil, vou dar um recadinho aqui da Copa Rio, né, que é importante também aqui, evento aqui do nosso estado. Primeira rodada hoje, Gonçalense e Angra dos Reis, Friburguense e Bangu, Duque Caxiense e Volta Redonda, América do Rio e Barcelona Esporte Clube, Macaé Esporte versus Madureira e fechando a rodada de hoje, Barra Mansa e Boa Vista. Uma competição aí, né, Nixon, Lucão, para os clubes que disputam aí, né, o Campeonato Carioca no primeiro semestre, não ficar parado aí no segundo semestre. E que dá uma saudade muito grande da gente receber esses jogos aqui, poxa, sendo lá no Tiezão ou sendo aqui no Odair Gama. Vamos ver se de repente aí num futuro próximo a gente possa também estar recebendo de novo, nos reinserindo no cenário do futebol, porque não tem coisa melhor daquela resenha de alambrado ali, sendo no Tiezão ou no Odair Gama, onde quer que seja, nós somos tririenses, entendeu? Nós somos trienses, nós somos três rios, e a gente quer futebol, a gente gosta da boleiragem, a gente quer estar junto para cornetar, a gente... O negócio é você estar lá na beira do campo. Competição ali, muito bacana. Mas infelizmente, né, Lucão, aqui, por incompetência dos gestores aqui do futebol, vai ser muito difícil. Eu tenho uma esperança. Incompetência é uma junção de várias coisas que levaram a isso. Claro. Tá? Então, assim, porque daí vai ter aqueles mini-min que do outro lado vai falar assim, tá falando mal de fulano. Meu irmão, olha só aí também, ó. O problema é teu, tu fez merda mesmo, o problema é seu. Mas vamos lá, olha só. O futebol aqui, o futebol do Rio de Janeiro precisa ser bem gerido. 12 mil atletas são jogados no lixo quando acabam os campeonatos estaduais. 12 mil. Aqui no Rio de Janeiro tem uma proporção aproximadamente de 3 mil a 4 mil atletas que viram pedreiro, entregadores, uma opção de coisa. Viram até coveiros, cara. Nada contra as profissões, não. Só que você vê o seguinte, o futebol não é tido como uma fonte de renda oficial do cara, é um bico. Quando você organiza e você dá calendário para os times pequenos um ano todo, você dá visibilidade. Com certeza. Falando estabilidade. Falando em calendário, né, a gente conversava aqui até em off a possibilidade, né, de uma virada de mesa no ano que vem, da questão do Eurico, mas eu acho que vai ficar cada vez mais difícil e já colocou uma pá de cal nessa mão de coveiro. Situação difícil. Nessa situação, porque a CBF acabou de divulgar o calendário da temporada 2016, né, divulgou na tarde de ontem, né, o calendário com as competições que serão realizadas em 2016. Quando a seleção brasileira estiver em campo pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro da Série A irá parar. Mas 24 horas depois volta. Estão reservadas 19 datas para os campeonatos estaduais. Né, o mês de janeiro estará reservado para a realização da pré-temporada, no período de 6 de janeiro a 30 de janeiro, 25 dias corridos aí a pré-temporada. Então, né, depois, né, vamos passar mais informações de como vai estar esse calendário, né, como vai ser esse cronograma de competições nos próximos programas, porque hoje é dia de Copa do Brasil, mas pode comentar aí sobre... Ô, Ju, eu confesso para você, Ju Nixon, amigo do Canal 5, eu tomei um susto muito grande quando começaram a levantar a possibilidade de não haver rebaixamento de nenhum dos 20 clubes que disputam a Série A, Campeonato Brasileiro, esse ano. Os 4 da B subiriam e ano que vem, no campeonato de 2016, a CBF voltaria para aquela fórmula do mata-mata, aquele octogonal final e tal. Por um lado, quando eu fiquei sabendo disso, veio a calhar aquela questão do Eurico Miranda ter dado uma declaração na imprensa que se o Vasco caísse, ele se mudava para a Sibéria. Então o que eu articulei? Falei, bom, o Eurico Miranda, uma hora dessa, já dentro dos contatos dele, dentro da CBF, já está careca de saber que não cai ninguém, que o Vasco não vai cair, não vai ser ninguém, vai ser rebaixado, e por conta disso ele já foi falar, inclusive, que vai para a Sibéria. Mas que a CBF mantenha a credibilidade do nosso campeonato, que não haja nenhum tipo de virada de mesa. Por um lado, eu até brinquei com os amigos meus, vascaínos, botafoguenses e flamenguistas, o seguinte, seria até bom uma situação dessa acontecer para nós, tricolores, vocês sabem do que eu estou dizendo, que a gente saia um pouco de foco dessa questão de tapetão, de virada de mesa, e quero deixar claro, nós não viramos mesa nenhuma, nós não ganhamos nada, quem perdeu foi a Luzinha de São Paulo, infelizmente a Portuguesa pagou o preço. Não, mas só para deixar bem claro, assim, que é um movimento que não parte do Eurico Blue Caps, parte sim do presidente do Grêmio, presidente do... Tem mais uns 2 ou 3 presidentes retrógrados. Aí, como o Dom Eurico veio, opa! Entrou no barco. É a possibilidade que eu tenho de mudar a situação que está hoje, né? Só que o que acontece? Tirar proveito dessa situação. Para isso acontecer, tem que se criar uma liga independente. A CBF não vai liberar os clubes uma liga independente. Em hipótese alguma. É o que está acontecendo no nosso cenário aqui regional.
com Flamengo e Fluminense querendo criar uma liga independente para se desvincular da FERJ. Eu acho isso um tremendo absurdo. Você fica refém das nossas federações e das confederações, não tem jeito. Não tem jeito. Tá bom. Vamos falar de Copa do Brasil. Só que a gente tem, o calendário é extenso, não dá pra gente ficar falando tudo. Vamos colocar na nossa página no Facebook, programa Camisa 5. Né? Mas tem aqui o cronograma, só pra gente finalizar esse assunto. Né, os campeonatos estaduais de 31 de janeiro a 8 de maio, são 19 datas. Copa Libertadores da América, parte 1, de 3 de fevereiro a 25 de maio, são 14 datas. Depois a Copa Libertadores da América, parte 2, de 6 de julho a 27 de julho, com 4 datas. Tem a Copa Verde, a Copa do Nordeste, com 12 datas. A Copa do Brasil, a primeira parte, de 16 de março a 25 de maio, com 9 datas. A Copa do Brasil, segunda parte, de 6 de julho a 30 de novembro, com 13 datas. E aqui tem a amistosa da Seleção Brasileira, de 28 do 5 e 31 do 5, com 2 datas. Campeonato Brasileiro da Série A, de 15 de maio a 4 de dezembro, 38 datas. Então já acabou o problema do Vasco aí, né? Brasileiro da Série B, 14 de maio a 26 de novembro, com 38 datas. Série C, 22 de maio a 6 de novembro, com 24 datas. Temos aí Copa América e outros. Diante dessas datas todas, só tem que dizer graças a Deus, tanta bola rolando e muita bola na rede e resenha pra gente aqui. Bom demais esse calendário. Vendo que a CBF, né, assim, a gente vai ficar até 3 horas da tarde, como o Lucão bem falou, mas assim, a CBF ela consegue dar um tiro na água em qualquer lugar, né? 19 datas pro Campeonato Estadual é muita coisa. É muita coisa, é muito jogo pô, Flamengo e Macaé, Vasco e Macaé. E um campeonato que a gente vê que não é parâmetro para absolutamente nada, porque hoje a gente tem o Vasco da Gama campeão do Campeonato Carioca e passando esse perrengue sendo a baranga aí do Campeonato Brasileiro. Então isso não tem como ser parâmetro, tem que dar uma estrutura maior para FERJ, para ter uma visibilidade maior, a gente chegar melhor preparado para o Campeonato Brasileiro. Time de menor investimento de São Paulo que disputa o Paulista, se vier jogar o Campeonato Carioca aqui, é campeão, se fosse ponto corrido, era campeão com antecedência. Verdade. Você tem. Mas, Nix, hoje é dia de clássico, Flamengo e Vasco, né? O estado do Rio vai parar, né? Até as outras torcidas também. Quem gosta de futebol vai acompanhar, o Tricolor, o Botafoguense. Sem dúvida. E todas as pessoas que gostam de futebol. Como está aí o preparativo dessas duas equipes, Nix, para esse clássico de hoje? Como entra o Vasco, como entra o Flamengo? O Vasco vai entrar com o que ele tem de melhor, né? Exceto com o Dagoberto e o quase gol que são fora. Então o Vasco vai de Martin Silva, Madison, Rodrigo, Anderson Salo, Cristiano, Guinha Azul, Guerreiro Guinha Azul, Serginho, Incansável, Nenê, eu chamo o rápido Júlio dos Santos, Jorge Henrique e o poderoso Riasco na frente. Esse é o time. Que joga bem contra o Flamengo. A formatação básica é o seguinte, vai jogar no 4-4-2, sendo que o Riasco vai ser o cara mais à frente do time. Lembrando que o Jorginho, né, tá levando aí o Luan e o Andrezinho pro banco. Jogadores, né, que estão voltando aí de lesão. E o Flamengo tem uma... O Andrezinho pode ser uma opção interessante para segundo tempo. Sendo assim, ele depende da condição física. O ideal do Andrezinho, vindo de uma contusão, é entrar a partir dos 10 minutos do segundo tempo. Pois é. Aí ele vai jogar 30 minutos, mais os acréscimos, mais tranquilo, né? E bom batedor de pênalti. Muito bom batedor de pênalti, isso é. E o Flamengo vai, no primeiro momento, né, cogita-se César, o poderoso Pará, Marcelo, Samir, Jorge, Jonas ou Canteiros, porque essa definição de Jonas ou Canteiros cai naquilo que a gente estava conversando ou força ou mais técnica. Entendi. Então é isso que ele vai definir. Perfeito. O Márcio Araújo, Ederson, Everton, Emerson e Guerreiro. Lembrando o seguinte, né? O Paulo Vitor pode ir pro jogo. O Flamengo com mais dúvida, né? Mais um suspense maior em cima do Flamengo, né? Por conta da chegada do Oswaldo agora, ele conheceu, né, o time, né, teve um primeiro confronto, né, um jogo, né, que ele chegou, só treinamentos, já teve, né, um jogo contra, né, a equipe do São Paulo, onde ele pôde observar melhor, tanto que já tirou o Fraustes do banco, vai com o jovem, né, Rafael Dumas, que é capitão da equipe da base. Sub-20, foi campeão agora. Né, tem a opção essa dúvida entre Jorge e Canteiro, sinceramente, entre Jonas e Canteiro, se eu fosse o Oswaldo, eu diria para você o seguinte, eu optaria pelo lado mais técnico da coisa. Eu não conflitaria com um time já de pegada, de muita força do Vasco.
Também um bom jogador. Seria um jogador interessante para essa partida. Pode vir por fora e comer essa vaga, né? Pode acontecer. Treinador novo. Eu só não vejo assim. Os últimos trabalhos do Oswaldo são de time muito para frente. E contra o Vasco, ele percebeu o seguinte: o Cristóvão perdeu o meio campo. Vamos falar do Cristóvão, porque era o Cristóvão na época. Ele perdeu o meio campo porque ele perdeu a força. O Oswaldo já está dando uma equilibrada nisso. Ele já está querendo dar uma equilibrada, porque você pega o Márcio Araújo, é um bom jogador. Apesar da torcida do Palmeiras, quando a gente fala isso, quase cai da cama. Eu também, de vez em quando, tenho um susto com o Márcio Araújo. Só que assim, ele taticamente ele faz um bom trabalho. Motorzinho. É um motorzinho, só que ele não é de muita força. Ele não é de força. O Canteiros, excelente jogador, bom jogador, tem um bom passe, apesar de estar vivendo uma água de Paraguai, o danado. É uma fase. Só que também não tem força. Ele não é força. É um jogador de mais qualidade técnica. Qualidade técnica. E você precisa, quando você tem um meio campo, onde você vai ter o Guinha Azul, o Serginho, o Nenê e o Júlio dos Santos, são 4 jogadores, tirando o Nenê, mas os outros 3, né, são muito fortes e gostam do contato físico. Você precisa equilibrar isso. É quem sai para ficar dando o combate ali o tempo todo. O tempo todo. Então, e assim, o Oswaldo ganhou a opção do Cirino aí no banco também, né? Que não joga desde o dia 26 de julho, né? Contundido, uma lesão na coxa direita. Mas que também pode ser uma opção interessante. As duas equipes aí com opções. Naquele time que você colocou, dos 10 minutos do segundo tempo adiante. Velocidade. Para jogar tudo que tiver que jogar, com a condição da situação de exatamente. Aí a coração na ponta da chuteira. Eu acho o seguinte, né? São 3 jogadores que eu acredito que 5 jogadores que podem entrar em campo. Do lado do Flamengo, você tem o Paulinho e tem o Cirino. Você pode entrar com o Luiz Antônio, mas o Luiz Antônio e o Gabriel estão muito fora. Eles são muito fora dessa realidade desse jogo. O Flamengo precisa de velocidade. Lembrando que o meio campo do Vasco é lento e pesado, é mais força. Então, velocidade em cima. Velocidade em cima. Já do lado do Vasco, você tem o Andrezinho, você tem o Thales, você vai ter o Luan, que pode entrar na zaga para dar um equilíbrio. Você pode sacar aqui, até mesmo, dependendo do resultado que você tiver, você saca ou o Guinha Azul, que não sai, ou o Serginho, e bota o Luan jogando como um terceiro homem. Um jogador ali, mais versátil. Jogador mais alto. Mais alto, para segurar a defesa do ataque do Flamengo. O Luan é um bom jogador. Não é uma Brastemp, então é uma Consul. Compõe bem, não compõe bem, não compromete. O jogador não compromete. Então assim, o Rafael Silva, de repente, para um contra-ataque. São esses jogadores que podem entrar em campo. E não vai fugir muito disso, não. Aí, de repente, pinça aí um Rafael Dunas. É um bom zagueiro. É um zagueiro da base. Não, mas ali é opção. É opção. Então, a opção dele, com certeza, nos treinamentos, viu que poderia dar oportunidade a um zagueiro no banco, né? O que o Oswaldo pensa, com certeza, é de não precisar usar, né? Queimar uma substituição trocando um zagueiro. Né? Vai de Marcelo e Sami, salvo alguma contusão no momento do jogo ou expulsão, porque ele vai ter que entrar com o zagueiro. Mas começa a mudar, a colocar o exatamente, a ver as variações, isso aí. E com algumas peças. Olha quantas peças nós citamos aqui. Não tem o Wallace e não pode entrar com o Martins. Esse cara tem que ser banido. O Wallace vai fazer muita falta, viu? Para um jogo como esse. Eu acredito que faça falta, porque é um cara... Mesmo, não, a questão não é essa, não. Eu acho que para esse tipo de jogo, o Wallace é um poder de liderança dentro de campo. Mas tá tem que ter, né? tem que ter.